Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Felipe Rodrigues, sou fisioterapeuta, trabalho aqui no Hospital Jacob Facuri, em Goiânia. Sou responsável técnico da UTI 2 e 3 do hospital, né, UTI adulto e da UTI neonatal. Trabalho com pacientes em home care também, atendo pela Transmédica, pacientes de alta complexidade. Sou professor do CEAF, da Faculdade CEAF, nas matérias práticas da pós-graduação de cardiopulmonar e terapia intensiva e do curso de ventilação mecânica do básico ao avançado. Sou fisioterapeuta desde 2017, trabalho com UTI desde 2016. Nunca trabalhei com outra área, sempre dentro de UTI, sempre com paciente crítico. Primeiramente, eu quero agradecer aí pelo convite, me sinto muito honrado, né, em participar dessa iniciativa. É o primeiro Congresso Brasileiro de Cuidados ao Paciente Crítico, né? Então, assim, me sinto muito honrado com o convite, quero agradecer ao João Paulo, que foi quem me convidou, e eu venho representando o grupo Intensivida. Nós somos um Instagram voltado para fisioterapia, né, em unidade de terapia intensiva, com o intuito de facilitar o conhecimento, de trazer essa realidade de como a vivência do fisioterapeuta no âmbito hospitalar. A gente traz muitas novidades, a gente fala muito do doente crítico, fala muito de ventilação mecânica, e o mais importante, a gente mostra muito como que é a prática. Por quê? Nessa era digital que vivemos hoje, a informação ela é instantânea, né? Muito rápida. Todo dia sai um estudo novo, todo dia sai uma tese nova, novos questionamentos, mas com o passar do tempo, a aplicabilidade da teoria vem ficando a desejar. Com isso, e mais difícil por conta de tanta informação que nós temos hoje. Então, eu vejo uma dificuldade no manejo dessa teoria. E o nosso intuito é facilitar ao máximo o manejo deste paciente, né? Que é um paciente onde não podemos errar. E, da mesma forma, irei fazer aqui nessa palestra que vamos falar hoje, né? Sobre o manejo fisioterapêutico no edema agudo de pulmão, correto? Então, vamos lá dar início. Sempre gosto de iniciar alguma aula, alguma palestra, alguma coisa assim, com uma imagem que seja chocante e que ilustre bem o assunto que vamos falar. Toda vez que a gente coloca o conhecimento junto com alguma imagem, com cor, com analogias, fica mais fácil o entendimento. E nós, como preceptores que estamos passando o conhecimento, temos que facilitar o máximo para que o ouvinte consiga entender aquela informação e saiba utilizá-la, não que gere mais dúvidas. Então, o que vemos aqui, uma pessoa sendo, correndo o risco de afogar, né? Tem um outro lhe ajudando, mas vamos partir do pressuposto que ela está afogando, né, nesse processo. O que que acontece? Ele irá respirar água, a água irá entrar o pulmão, consequentemente, o pulmão dele vai ficar cheio de água lá dentro, cheio de líquido, né? De uma forma bem simplória, bem simples, bem rápida e direta, o edema agudo de pulmão é basicamente o paciente estar afogado, assim como na imagem mostra, certo? Pois, por algum motivo, que vamos discutir mais à frente, sai líquido do corpo desse paciente e entra no alvéolo, né? Da mesma forma que quando a pessoa afoga, entra líquido, entra água, depende do líquido que ele se afogar, vamos pressupor que seria água, vai entrar no alvéolo, vai entrar num local onde não era para ter nada, era só para ter a entrada e saída do ar, para ter a troca gasosa, né? E aí, consequentemente, o paciente respirar. Então, essa imagem é para ilustrar isso e mais à frente nós vamos entrar nas especificidades, falar rapidamente de tudo, para que nós consigamos focar bastante na aplicabilidade da teoria e na parte prática, que é o que eu acho que mais nos interessa. Por definição,
Edema agudo de pulmão, ele é uma síndrome clínica que gera acúmulo de líquido extravascular nos pulmões, capilar, intertício e alvéolo, certo? Como podemos ver aqui nessa primeira imagem, temos um alvéolo íntegro, um alvéolo normal, né? Onde sua função primordial é a entrada e saída do ar. E um capilar aqui embaixo, que por difusão, né, vai ocorrer a troca gasosa, consequentemente, vamos respirar, né? Vamos respirar aí, né? Para oxigenar o sangue, etc. Então, essa é a função primordial dele. A imagem abaixo, vemos um alvéolo cheio de líquido, né? Cheio de líquido e um capilar também cheio de líquido. E, consequentemente, isso altera toda a mecânica ventilatória do paciente, toda a mecânica respiratória do paciente. Como ele vai aumentar a resistência, por quê? Percebamos aqui que na primeira imagem, o alvéolo está íntegro, não tem nada, é só área de troca. Na segunda imagem, tem muito líquido onde não era para ter, ou seja, reduziu a área de troca. Consequentemente, aumentou a resistência e vai diminuir a complacência pulmonar, porque o espaço daquele pulmão reduziu, certo? O capilar também está bem cheio, né? O que também irá alterar a mecânica respiratória desse paciente. Consequentemente, a troca dos gases vai ficar prejudicada e esse paciente irá evoluir com desconforto respiratório, vai evoluir com uma alteração respiratória. E aí é onde a fisioterapia entra para manejar essas consequências do que a causa base, que foi o edema agudo de pulmão, trouxe de prejuízo para este paciente. A equação de Starling, ela explica muitas coisas do nosso corpo e ela também é um dos mecanismos da qual explica também partes de como o edema agudo de pulmão ele acontece. Aonde o K vai falar sobre, na equação, fala sobre o coeficiente de filtração, basicamente as vias linfáticas. O P seria as pressões hidrostáticas e o P vai ser as pressões oncóticas. Qualquer variação dentro dessa equação irá trazer prejuízo para o paciente. Nosso corpo é tão perfeito que ele sempre busca homeostase, né? Que tudo esteja sempre equilibrado. Como nosso corpo não consegue conviver com alteração de pH, tanto para mais quanto para menos, né? Seja uma alcalose, seja uma acidose. Nosso corpo não consegue conviver com hipoxemia, né? A gente tem que manter tudo sempre equalizado. Se descompensa um lado, temos mecanismo de compensação, né? Para, como o próprio nome diz, compensar e manter tudo numa balança, manter tudo equilibrado. Então, qualquer alteração que tivermos nessa equação irá trazer prejuízo para o paciente e irá também ser um dos mecanismos do edema agudo de pulmão, aonde no nosso corpo, se tem muito de um lado, falta do outro. Exemplo, se tem muita água no intertício, vai faltar no capilar. Por quê? Se extravasou para o intertício, algo de errado está acontecendo nesse corpo. Da mesma forma, célula e capilar. Se tem muita água dentro da célula, falta no capilar e vice-versa. Muito bem. Etiologicamente falando, edema agudo de pulmão, temos eles de uma forma cardiogênica, o próprio nome já nos traz uma dica, né? Vai ser um edema causado por alguma causa cardíaca, até redundante, né? Um edema causado por uma causa base sendo cardíaca. Como? Qual causa? Uma insuficiência cardíaca, uma síndrome coronariana, taquiarritmias e emergências hipertensivas. Algo que irá fazer com que esse coração não funcione da forma correta,
não bata da sua forma correta. Consequentemente, o aumento da pressão transcapilar, que gera extravasamento do plasma para dentro do interstício, que ao aumentar a pressão gera congestão no alvéolo. Traduzindo de uma forma bem simples, nosso coração vai lá, né, bate e volta. Consequentemente, ele manda o sangue para frente, correto? Vamos deixar bem simples para ficar fácil o nosso entendimento. Por algum motivo, ele deixou de manter aquele ritmo que ele bate e aquela força que ele exerce, certo? Consequentemente, e vai ficar represando sangue para ficar de uma forma, fazer uma análise. É como se tivesse um congestionamento de carros, certo? Quando o trânsito vai ficando lento, consequentemente, vai acumulando mais carros, mais carros, mais carros, mais carros, mais carros, até fazer um congestionamento grande. Da mesma forma, aqui no coração, se o coração não tem uma força, não tem um ritmo, por alguma dessas alterações que citamos aqui abaixo, insuficiência cardíaca, síndrome coronariana, taquiarritmias e emergências hipertensivas, vai ocorrer o represamento do sangue atrás, correto? E pela pequena circulação, né, temos a grande e a pequena circulação, vai represar sangue no pulmão, vai ficar lá no capilar pulmonar, certo? Consequentemente, pelo aumento daquela pressão do capilar, o sangue vai extravasar para dentro do alvéolo, onde irá fazer um edema pulmonar cardiogênico, com o princípio básico de ser uma alteração cardíaca que gerou este edema. Uma coisa muito interessante que vale ressaltar é que pacientes que têm edema agudo de pulmão cardiogênico, comumente, não é via de regra, porque sempre tem aqueles que fogem à regra, né? Não é via de regra, mas paciente que evolui com edema agudo de pulmão cardiogênico, eles têm uma secreção rosácea, porque, como dito, o sangue represou, um pouco extravasa para o alvéolo, consequentemente mistura com água e fica o vermelho bem diluído, rosinha, né? A secreção rosácea. É comum em pacientes que evoluem com edema agudo de pulmão cardiogênico. Temos também o edema agudo de pulmão hidrostático, certo? Que vai acontecer muito fácil dentro de UTI. Basicamente, os dois acontecem, né? Mas, assim, paciente que evolui com sepse, que é comum em unidade de terapia intensiva, o paciente evolui com choque séptico, né? E, consequentemente, é um dos critérios aí que ele possa evoluir com edema agudo de pulmão. Embolia pulmonar, obstrução linfática por tumor ou nódulo, aonde vai ter um prejuízo do sistema linfático, que é o que faz a limpeza de tudo ali do que sobra, né? Grande queimado, infecções virais. O que que acontece? Desacoplamento da permeabilidade ao alvéolo capilar com extravasamento de líquido para dentro dos pulmões. Então, por hipervolemia, o paciente irá fazer um edema agudo de pulmão, certo? Irá desacoplar novamente, né? Desacoplamento da permeabilidade ao alvéolo capilar com extravasamento do líquido para dentro dos pulmões. Mudou as pressões ali dentro, consequentemente, a água do capilar vai passar para dentro do alvéolo, irá gerar um aumento daquele espaço pelo líquido, consequentemente, diminuiu a complacência, aumentou a resistência, e o paciente evolui com um edema agudo de pulmão hidrostático. A fisioterapia, ela sempre vem com diagnósticos funcionais. Quem dá diagnóstico de um edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca, uma pneumonia, é a medicina, são os médicos, certo? A gente auxilia nesses diagnósticos. Um exemplo, o paciente evoluiu com uma piora laboratorial, com a leucocitose. A gente tem que descobrir qual que é o foco. Uma das perguntas que são muito comumente feitas dentro da unidade de terapia intensiva é o paciente evolui com leucocitose. Se ele estiver em ventilação mecânica, o médico pergunta ao fisioterapeuta qual que é o aspecto daquela secreção, certo? Porque, de acordo com a mudança da coloração, do aspecto, se está fluido ou se não,
a gente consegue auxiliar no diagnóstico de uma pneumonia, de uma sepse de foco pulmonar. A fisioterapia, então, ela dá avaliação funcional e a avaliação dos componentes elásticos, componente elástico de parênquima pulmonar, parede torácica e parede abdominal, aonde o edema agudo de pulmão, ele irá entrar numa alteração do componente elástico de parênquima pulmonar, porque vai alterar o parênquima, né, mesmo, o alvéolo. Então, aqui a gente fez um esqueminha para ficar bem fácil a didática e para entendermos bem o mecanismo de como que acontece essa alteração do parênquima pulmonar, porque sabendo de como se altera, sabe-se de como se trata, correto? Ocorre a perpetuação do edema, né? O extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, né? Sai do capilar, vai para o alvéolo. Consequentemente, o alvéolo, que era para estar ali íntegro, sem nada, agora ele tem uma redução da aeração pulmonar, porque tem líquido lá dentro onde não era para ter. Pensamos que agora tem uma camada ali grande, né, de líquido, que reduziu a área de troca. Como consequência, redução da complacência e aumento da resistência. A complacência, né, diminui e aumenta a resistência. Redução da superfície de troca, como foi dito, distúrbio VQ. Isso é muito importante porque vai alterar na ventilação e, consequentemente, na perfusão. O paciente, às vezes, pode ventilar direito, o ar pode entrar e sair, mas como diminuiu a superfície de troca, vai alterar a perfusão, a difusão da troca dos gases vai ficar alterada. Consequentemente, esse paciente evolui com hipoxemia e hipóxia, e mais à frente pode evoluir com insuficiência respiratória aguda tipo 1. Desequilíbrio da interação coração-pulmão, são órgãos que trabalham ali juntos, né? Então, qualquer coisa que altera um sempre vai causar prejuízo no outro. Por diminuir a área de troca, aumentar a resistência, diminuir a complacência, como consequência, vai aumentar o trabalho respiratório desse paciente. Ele vai precisar fazer uma força a mais para fazer aquele mesmo volume, manter a troca dos gases ideais e manter seus gases ali, né, no sangue arterial ideal, né, homeostase. Consequentemente, ele aumenta o trabalho respiratório, aumento da pressão transpulmonar e negativação pleural. Isso é um ciclo vicioso que vai acontecendo a cada ciclo, até que a gente consiga interromper ele em algum ponto para quebrar esse ciclo vicioso e tratar do nosso doente, correto? Então, voltando mais uma vez, de forma um pouco mais rápida, para a gente fixar esse raciocínio. Perpetuação do edema, né, extravasamento de líquido para dentro do alvéolo, redução da aeração pulmonar, redução da complacência, aumento da resistência, que aqui se configura alteração do componente elástico de parênquima pulmonar, redução da superfície de troca, consequência um distúrbio VQ, vai evoluir com hipoxemia, hipóxia e uma insuficiência respiratória aguda tipo 1, desequilíbrio da interação coração-pulmão, aumento do esforço respiratório, aumento da pressão transpulmonar e negativação pleural, correto? Simbora. No exame físico, o que nós vamos achar? O paciente, ele conta uma história para nós. São sinais e sintomas. A gente tem que saber para onde o doente está caminhando, porque aonde ele está, ele chega com aquela história, e o interessante disso é a gente saber para onde ele está indo, o que pode acontecer. A clínica, ela é primordial sobre tudo. No entanto, todo o exame sempre vem com o nome de exame complementar. Ele vem complementar uma clínica da qual você está suspeitando. Não tem como pedir um exame sem ter uma clínica prévia, correto? Então, pela história que o paciente te conta, você vai suspeitando, já vai criando uma ideia aqui do que você pode encontrar. Crepitações difusas. Por quê?
o paciente está afogado, né? Como vimos lá naquela primeira imagem, para ficar fácil o raciocínio, ele está com muito líquido onde não era para ter, ou seja, ele vai crepitar. Às vezes ele crepita até pescoço, de tão congestão, de tanta água que tem lá. E temos que lembrar que congestão é diferente de edema agudo de pulmão. Edema agudo, o paciente está extremamente afogado. Congesto, ele vai estar ali com um pouco, digamos assim, para ficar bem simples, um pouco de líquido ali naquele pulmãozinho, onde a gente consegue, com medidas bem simples, diminuir essa congestão e fazer com que ele fique tranquilo. Já no edema agudo de pulmão, não conseguimos, né? Aumento do trabalho ventilatório, né? Por quê? Diminuiu a área de troca, ou seja, aquela área que está funcionante ali, que está normal ainda no pulmão, vai ter que trabalhar dobrado, ou seja, tem uma sobrecarga da musculatura respiratória, onde ele vai usar a musculatura acessória para auxiliar ele a respirar e manter a homeostase do corpo. Então, é comumente visto que tem um aumento da tiragem intercostal, retração de fúrcula externocostal, correto? Toda a musculatura acessória ela vai ficar sobrecarregada. Temos também a famosa fala molhada. Ela é pouco complexa da gente tentar mostrar como que é algo que a gente vê muito na prática, que na hora que você vê um paciente francoedema agudo de pulmão, você consegue identificar essa fala molhada, mas, assim, para falar é um pouco difícil o ensinamento, mas quando vocês tiverem a oportunidade de ver um paciente com edema agudo de pulmão, fiquem de olho na forma que ele fala, tá bom? Secreções pulmose rosácea, que eu expliquei anteriormente, né? Quando é um edema agudo de pulmão cardiogênico, né? É comum ver isso. Sibilância por redução do calibre das vias aéreas. Tem muito líquido onde não era para ter, consequentemente reduziu, o ar tem que passar do mesmo jeito e, consequência, ele sibila. Avaliação multiparamétrica. Emergência hipertensiva. Todo paciente cardiopata, ele é um paciente que tem um potencial risco de evoluir com edema agudo de pulmão. Então, toda emergência hipertensiva tem que ser tratada bem corretamente, bem de perto, para que evite desse paciente evoluir com edema agudo de pulmão. Taquiarritmias também, aumento da frequência respiratória. Como eu disse, o paciente, ele conta uma história para você. A gente fazendo umas analogias fica muito interessante. Eu gosto muito de anime, eu leio muito desenho, eu gosto muito disso. É como se fosse uma história. Você começa a ver um anime, você vai entrando naquela história, você vai pensando à frente, criando teorias. Aqui da mesma forma, o doente está ali, você está vendo aquela história dele, você tem que saber para onde ele vai caminhar, porque onde ele está, a gente tem ele na nossa mão aqui, temos que saber para onde ele vai caminhar. Ou seja, com o aumento da frequência respiratória, temos que descobrir o que esse doente nos está mostrando. É como se fosse um jogo de xadrez, temos que pensar jogadas à frente. Aumentou o trabalho respiratório, por quê? Olha, vou escutar o paciente, ele está crepitando em ápice. Não, está errado, não tem que crepitar em ápice. E com o aumento do trabalho respiratório, e começou a desaturar. Um exemplo, estava saturando 98, caiu para 89, alguma coisa está errada. E o paciente começou a ficar hipertenso ou hipotenso. Então, temos que avaliar bastante e ficar muito de olho na clínica. Mais uma vez, ressalto que a clínica é primordial. O diagnóstico, o exame físico, o que nós vamos encontrar, o que nós temos que nos atentar, que são pacientes que têm um grande potencial de evoluir com edema agudo de pulmão. Fatores de risco, como visto anteriormente, né? Paciente com sepse, paciente com hipertensão, taquiarritmias, paciente hipervolêmicos. Dentro de unidade de terapia intensiva, temos um negócio chamado balanço híbrico, né? Onde a gente tem controle de tudo que entra e sai daquele doente. E é algo que temos que ficar extremamente vigilantes.
O ideal é que o paciente fique normovolêmico ou, dependendo, com balanço negativo. Porque um balanço hídrico positivo refratário, ele aumenta o índice de mortalidade, consequentemente, ele vai fazer uma hipervolemia e é um fator de risco para edema agudo de pulmão, certo? Paciente com nefropatias, o mau funcionamento do rim também vai afetar, vai fazer com que o paciente tenha um grande potencial de evoluir com edema agudo de pulmão. Hepatopatia, síndromes coronarianas prévias, insuficiência cardíaca, ou seja, todo paciente cardiopata temos que ficar muito de olho nele, né? Ao ver essa clínica, paciente crepitando bastante, paciente com aumento do trabalho respiratório, um desconforto, solicitamos um raio-x e quais são os achados radiológicos que teremos nesse paciente. Como vocês podem ver aqui na imagem, né? Congestão peribroncovascular em região do hilo, porque está cheio, tem muito líquido ali. Congestão predominante em região periférica, apagamento das linhas B de Kelly. É típico raio-x de um paciente com edema agudo de pulmão. Como vocês podem ver aqui, ficou bem ilustrado, fica bem fácil da gente entender, né? Dando sequência, o tratamento sempre tem que ser uma dupla terapia. Como assim, dupla terapia? Temos que tratar o paciente de forma medicamentosa e tratar os sintomas respiratórios que esse paciente irá ter, como vimos anteriormente. Como que é feito esse tratamento farmacológico, né, medicamentoso? Primeiramente, temos que diminuir a volemia desse paciente. Ele está com sobrecarga volêmica, tem líquido onde não era para ter. Então, temos que dar um jeito de fazer com que essa volemia seja diminuída. Entramos com diurético de alça, para que o paciente urine e consiga reduzir um pouco dessa carga volêmica. Consequentemente, o paciente fica desconfortável, como vimos e tudo mais, vai ficando ansioso, o que faz com que ele possa evoluir para uma insuficiência respiratória aguda tipo 1. Então, temos que usar medicação para que controle a ansiedade, reduzam o esforço respiratório dele e diminua a pós-carga, onde os opioides têm um trabalho excelente. Fazer uma venodilatação e redução da pós-carga com nitratos também ajuda bastante. Nootrópicos, quando a gente tem sinal de baixo débito, o paciente começa a ficar hipotenso, né? A gente tem que ajudar esse coraçãozinho que ficou fraco, digamos assim, porque tem muito líquido, ele não consegue fazer com que aquilo ali saia, né? Por algum dos critérios que vimos anteriormente, então temos que ajudar ele também. E entrar com a ventilação não invasiva, pois é uma dupla terapia que elas se casam muito bem. Uma não substitui a outra, tem que ser feito as duas de uma forma bem feita, bem ideal. E aqui, na ventilação não invasiva, é onde a fisioterapia irá entrar. Coloquei aqui uma tríade terapêutica, porque a fisioterapia, por conta da pandemia, nos últimos anos, ganhou, assim, um holoforte muito grande, né? Vimos a importância de ter um fisioterapeuta em uma unidade de terapia intensiva. Não que antes não era importante, mas ficou evidenciado a nossa contribuição para com o doente crítico, né? Ganhamos muita notoriedade e veio muita responsabilidade juntamente a isso, né? Então, por isso que eu coloquei uma tríade terapêutica. Após a gente identificar que o paciente está com edema agudo de pulmão, os médicos entram com as suas medicações, né, como vimos aqui e tudo mais, e aí parte para nós. O que iremos fazer? Como iremos manejar esse paciente? Temos duas formas. Vamos instituir ventilação mecânica não invasiva para ele, no intuito de que ele não precise evoluir para uma intubação orotraqueal, correto? Podemos fazer como? Por CPAP,
onde temos um nível só de pressão, que seria a PIP, aonde conseguimos manter a via aérea do paciente aberta, conseguimos manter uma ventilação ideal e fornecer oxigênio se ele estiver desaturando. Lembrando que oxigênio é igual medicação. O que muda do remédio para o veneno é a dose. Oxigênio, da mesma forma, oxigênio demais é tóxico. Então, só iremos fornecer oxigênio se o paciente tiver necessidade. Se não tem, não irá fornecer. Só a pressão positiva, começando aqui pela PIP, para gerar um conforto para ele, diminuir a demanda respiratória, diminuir o trabalho respiratório, fazer com que esse paciente fique mais confortável. Podemos usar também BiPAP? Podemos. O que seria um BiPAP? 2 níveis de pressão, que seria a PIP e a pressão acima da PIP, correto? Só que o BiPAP, temos que ter cautela na hora de usar ou o ventilador mecânico, como podemos ver aqui no meu cenáriozinho, né? Aquilo ali é um Servo S. Tem muitos na UTI que eu trabalho bastante com eles. Se tiver no momento, digamos que na sua emergência ou na sua UTI tem um deles, ou algum outro ventilador mecânico de UTI, ou tiver um BiPAP, dá para usar? Dá, tranquilamente. Só que temos que ter cuidado na hora de usar a pressão acima da PIP. Por quê? O paciente está com um drive respiratório exacerbado, né? Está com aumento da frequência respiratória. Ele vai fazer um esforço respiratório. Ele está desconfortável. Quando a gente coloca a pressão acima da PIP para ele, vai somar com o esforço que ele está fazendo, juntamente com aquela pressão que você está instituindo para ele. Então, ele pode fazer um volume pulmonar muito grande, o que pode causar lesão nesse pulmão, que com o edema agudo de pulmão, ele vai lá também trazer mediadores inflamatórios e você pode estar mais prejudicando esse paciente do que ajudando. O que os estudos nos mostram? Que você pode usar as duas formas. CPAP, uma pressão, ou BiPAP, 2 pressões. Preferível que você use BiPAP, do que o CPAP, mas não mostrou diferença de desfecho, então, assim, podemos usar os dois. O que precisamos ter cuidado na hora de usar as 2 pressões, ficarmos de olho na pressão acima da PIP, temos que deixar o paciente confortável, prezar a mecânica respiratória do paciente, por isso que eu coloquei aqui, posicionamento. Ele vai ser um paciente que se chegar para você lá no ambulatório, lá no PS, você, digamos, vai atender ele, pede para que ele deite na maca, né, para você avaliar, ele fala, doutor, não consigo deitar, porque ele se sente afogado quando ele mantém posição reta, né, ali na cama. Ele procura um posicionamento mais sentado, mais elevado, né, pois a gravidade vai ajudar ele. Então, o posicionamento desse paciente é de extrema importância. A gente da fisioterapia manda muito nesse quesito, né? Então, temos que procurar o posicionamento mais funcional possível, que esse paciente fique mais confortável possível numa poltrona, se ele estiver numa cama, né? Deixar ela o mais elevado possível, deixar ele o mais sentado possível, acoplar bem a ventilação, a interface que está sendo submetida a esse paciente. Como podemos ver aqui na primeira imagem do CPAP, tem uma oronasal, né? Pega nariz e boca. Aqui temos a máscara de mergulho, né? E qual mais interfaces que temos? A Performax, onde vai pegar o rosto todo, mas não tanto igual a de mergulho. E agora na pandemia também estamos utilizando muito o helmet, né? Ou elmo, aquele capacete. Independente de qual interface você coloque, você tem que ter cuidado com as pressões que estão sendo entregues para esse paciente e, da mesma forma, da ventilação mecânica invasiva, a não invasiva, o paciente gera assincronias também. Tem que prezar muito pelo conforto do paciente, o que você irá avaliar? Conforto, e se ele está sincrônico, e muito importante, se ele tem vazamento, se está bem acoplada aquela interface nele, pois se não tiver, não vai gerar uma pressão ideal, você não vai conseguir pressurizar direito essa via aérea desse paciente,
Consequentemente, você pode aumentar esse trabalho respiratório dele, porque ele vai ficar desconfortável. Se ela não estiver bem colocada, bem ajustada, com os parâmetros ali ideais, que estejam causando conforto para ele e ajudando essa mecânica respiratória, esse trabalho respiratório dele, ele vai ficar ansioso, vai ficar desconfortável. Lá na UTI onde eu trabalho, já usei em minha Performax, o Helmet. Eu tento utilizar essas interfaces antes de passar para os nossos pacientes, porque eu me ponho no lugar dele, eu quero saber o que ele sente. Tiramos um dia e nossa equipe toda, quando chegou realmente usou, nossos médicos coordenadores, plantonista, físio, enfermeiro, todos utilizamos para saber como que o paciente se sente lá dentro, para que a gente consiga, claro, todo mundo em perfeita saúde, né, eu acho, para saber o que nós sentimos, para ter uma leve noção do que eles sentem, entenderam? Então, é muito importante estar bem acoplado no ventilador, não ter nenhum tipo de vazamento, prezarmos com a ventilação ali ideal. O que seria ideal? Podemos tratar com uma ventilação invasiva de 6 ml por quilo, podendo chegar até a 8, prezando pelo conforto. Converse com o seu paciente, fale com ele, veja o que ele tem para te falar, coloque a VNI e não saia dali, coloque, converse com ele, vê se está confortável, avalie, olhe o seu paciente, vê se ele continua usando musculatura acessória após você implementar aquela ventilação nele. Depois de deixar tudo certo, posicionar ele bem, deixar bem acoplado na ventilação, você tem outros pacientes para tratar, né? Com certeza você vai lá tratar deles. Depois volte para esse paciente, fique vigilante com ele, porque ele é um potencial paciente para evoluir para uma ventilação mecânica invasiva. Mesmo você tratando do paciente de forma adequada, entrando na hora certa com medicação, com a ventilação não invasiva da melhor forma, da forma mais perfeita possível, sempre tem os pacientes que fogem à regra, né? Sempre tem aquele paciente que você fala, pô, eu fiz tudo perfeito, revisei tudo, eu não errei em nada, e mesmo assim, esse paciente teve um mau desfecho. Então, temos que ficar de olho, porque o paciente ele pode evoluir para uma ventilação mecânica invasiva, ser intubado, né? E ver algumas outras complicações. Mas o que eu tenho a passar para vocês? Na prática, não tenha medo. A clínica ela é primordial sobre tudo e qualquer coisa. Avaliem bem seu paciente, percam tempo avaliando esse seu paciente e saibam para onde que ele está caminhando. Pense como se fosse um jogo de xadrez. Junte aquilo que o paciente está lhe falando, a historinha dos seus sinais, sintomas, com sua avaliação física, e você irá abrir diagnósticos ali para o que possa acontecer. E sempre lembre-se, principalmente na demagogia de pulmão, dupla terapia. Não vai adiantar o paciente ter a demagogia de pulmão e você fazer só a VNI, ou só a medicação, ou só o posicionamento. Não vai adiantar. Se não for feito as três coisas da forma ideal, pode ocorrer um mau desfecho nesse paciente, entendeu? Então, galera, eu acho que é isso. Tentei falar sobre edema agudo tipo 1 de uma forma bem direta, de uma forma bem prática, bem aplicada à teoria, certo? Porque, como eu falei no começo e repetindo, temos uma dificuldade de aplicar essa teoria, ainda mais quando saímos da faculdade, temos pouco tempo de experiência, né? É uma dificuldade que todos passam, é normal, é comum, faz parte do processo. Por isso que estudamos sempre, por isso que buscamos nos aperfeiçoar cada dia mais para evitar os erros, certo? Então, assim, é isso o que eu tinha a passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer aí ao Hospital Jacob Facuri, que é onde eu trabalho, onde me proporciona ter um ótimo desempenho no meu atendimento aos meus pacientes e também aos meus amigos do Intensivida, né? Onde estamos juntos aí todo dia nessa batalha diária, agora com a pandemia, né? Mas já vimos aí há anos juntos, trabalhando firmemente na linha de frente em unidade de terapia intensiva, tratando do doente crítico.
agradecer bastante eles também, que me ajudaram a montar esses slides, né? E eu vim representar eles, né? Vim ser o rosto a aparecer aqui. Mais uma vez, quero agradecer também o convite do João Paulo, convite aí do Congresso, né? A ser um dos palestrantes. Fico extremamente honrado. E é isso, galera. Sigam nosso Instagram. Estou aberto a qualquer discussão. Estou aberto aí a troca de informações. Essa é a minha rede social, onde eu interajo com o público, né? Fiquem à vontade para me seguir. Qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Muito obrigado por tudo. É nóis.